Olá! Começa agora uma produção dos professores, professoras, alunos e alunas do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou Fernanda Sá e junto com Maria Gabriela apresentamos o programa de hoje. Nesse episódio vamos dialogar sobre algumas questões existenciais a partir de duas fés. O Brasil, desde sua colonização, é um país miscigenado devido à mistura de diferentes nacionalidades e culturas construídas através da escravidão e da imigração. Essa miscigenação de culturas e crenças resultou em uma multiplicidade de tradições religiosas e até filosóficas, que nem sempre são respeitadas ou possuem liberdade de terem sua fé professada. Candomblé, Umbanda, cristianismo, evangelismo, espiritismo, budismo e judaísmo estão entre as diversas religiões e crenças praticadas no Brasil. Todos esses segmentos contribuem para que o país tenha as mais diversas origens de crença, cada uma trazendo sua própria história, ritos, valores e visões de mundo. E é por isso que convidamos para este programa representantes de religiões de matrizes diferentes. O objetivo é mostrar como compreendem o mundo através de suas crenças, nesse espaço que está aberto à alteridade do diálogo e ao respeito. Então, hoje em nosso estúdio, convidamos os representantes do Candomblé e do catolicismo. O Candomblé é uma religião brasileira que se origina por meio da cultura religiosa trazida pelos escravizados de países africanos ocidentais e centrais, com influência das tradições religiosas dos povos Yorubás, Jeje, Fon e Bantu. É uma religião animista que venera ancestrais, divindades naturais e elementos da natureza. Os praticantes acreditam em orixás, divindades que representam forças da natureza, cada uma com personalidade, domínio e características específicas. E para falar mais sobre isso, convidamos Gabriel Pereira Garcia. Ele é babaquequeira, pai pequeno do terreiro de Candomblé, Axé Nascente em Campo Grande. Mestre em Antropologia Social pela UFMS, autor da dissertação intitulada Os Filhos Brancos da Fé Negra Raiz, que aborda as corrosões da branquitude proporcionadas pela pedagogia afrodiaspórica presente nos terreiros. Bacharel em Direito também pela UFMS, é advogado, membro da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul, a OAB-MS, e secretário do Conselho Municipal dos Direitos do Negro. Bem-vindo ao programa Plural, Gabriel. Agradecemos por ter topado participar hoje. Vamos lá. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Maria Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos ouvintes do podcast. Já o cristianismo, segundo a matéria publicada pela revista Galileu, é uma religião abrâmica, ou seja, que se deriva de Abraão, personagem bíblico citado no livro de Gênesis e que teria fundado a nação hebraica. A religião tem a crença predominante de que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Com diversas ramificações como o catolicismo romano, o evangelismo e a ortodoxia, o cristianismo se originou na Palestina no século I. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos o padre Tobias N. Grando, membro da Sociedade do Apóstolo Católico, formado em Filosofia e Teologia pela Faculdade de Palotina, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Padre Tobias. Muito obrigada por ter aceito participar desse episódio. Olá a todos os ouvintes. Eu que agradeço desejar o convite, Maria Gabriela, Fernanda, por esse espaço de diálogo aqui. Bom, então sem mais delongas, vamos começar a falar sobre esse tema que é importante e precisa ser comentado. Gabriel, de que forma você se tornou candomblessista? Você já teve outra religião? E o que o candomblé significa para a sua vida? Eu chego ao candomblé, ou conheço o candomblé, aos meus 22 anos de idade. Era uma busca muito pessoal por uma incompletude também muito pessoal, né? Eu fui cristão até ser por volta dos meus 18 anos e não me encontrava num processo identitário meu, nem naquele momento, com os cânones do cristianismo, com a doutrina e a dogmática do cristianismo. E eu era testemunha de Jeová até os 18 anos. E a partir de então eu não professei mais nenhuma fé e foi realmente um encontro muito, muito pessoal, muito profundo de uma vivência dentro do terreiro, e aquilo me trouxe uma plenitude instantânea e imediata.
Padre Tobias, como que foi a sua trajetória até chegar ao posto atual no catolicismo? E o senhor já teve outra religião? E o que significa o catolicismo na sua vida? Eu sou criado, fui desde a infância dentro de uma família católica, tive minha caminhada dentro da igreja desde a infância, mas a mudança de chave, assim, para iniciar o processo de querer ser padre, conhecer um pouco mais a fé católica, começou na juventude, a partir dos 15, 16 anos, mas o passo da mudança mesmo foi depois dos 17 para 18, quando eu concluía o ensino normal, ensino médio, e ingressei no seminário, mas que é a casa de formação para aqueles que aspiram ao sacerdócio, a ser padres. E nisso, vim na caminhada de 10 anos, ao menos enquanto congregação, enquanto comunidade nossa, nós temos uma etapa de 10 anos. Então, para chegar ao posto hoje, que na verdade eu fui ordenado padre final do ano passado, eu tenho 6 meses que eu sou padre, então recém-ordenado e iniciando essa caminhada. E o cristianismo, querendo ou não, enquanto católico, é minha identidade, não só como identidade, é aquilo que agora eu também busco representar e testemunhar com a minha vida. Bom, a gente vai voltar na primeira pergunta do Gabriel, para ele complementar. O que significa o candomblé para a sua vida, Gabriel? Bom, o candomblé para a minha vida significa um contato com o que é divino, significa um contato com o que é ancestral e um contato com o que é pessoal, né? Eu, pelo menos do meu ponto de vista, da minha experiência religiosa, eu não consigo fazer uma divisão entre aquilo que é divino, aquilo que é ancestral e aquilo que sou eu, né? Então, é uma busca ou um encontro consigo mesmo através da vida na Terra e dos elementos, enfim, de toda a criação do universo. Gabriel, explica pra gente o que significa o seu cargo dentro do candomblé. Bom, então eu vou começar pelas terminologias. Na nação a qual eu pertenço, do candomblé, que é Jeje-Nagô, é um candomblé de Queto. Isso tem muito a ver com as origens das etnias africanas que vieram para o Brasil. Então nós temos os Jejes, os Nagôs, os Bantos, como a própria Fernanda disse no início. Então, os termos, as terminologias, as palavras são de origem iorubana. E o termo iorubano que define a minha posição na religião é Babá Quequerê. Em português quer dizer pai pequeno. E isso representa, como se formos pensar numa estrutura hierárquica, eu sou como se fosse o vice, né? Então existe o Babalorixá, que é o pai de santo, e nesse caso o Babá Quequerê, que é o pai pequeno. Então eu sou responsável pela comunidade a partir ou depois do pai de santo. Agora uma pergunta para vocês dois podem responder. Como a ausência de uma figura central como o Papa, né, no catolicismo, no candomblé e outras religiões de matriz afro-brasileira, afeta sua coesão e adaptação às necessidades atuais? Qual é a visão de vocês sobre como essa figura pode saciar a necessidade de atualização para atrair novos adeptos às religiões? Essa falta de uma figura central, ela não... Na experiência, no exercício dessa religiosidade, eu não chamaria de falta, porque a forma como o candomblé se estrutura é completamente diferente da forma como as religiões universais, como o catolicismo, como o judaísmo, o islamismo, se organizam. Então não existe a figura central. A tradição passada de geração em geração, por essa pedagogia afrodiaspórica, ela coloca sempre a responsabilidade ou o centro das comunidades na família. Então, o terreiro é a reprodução de uma família, de uma grande comunidade que se reúne em torno de uma figura central, né? Essa figura central, no caso do nosso terreiro, é o Babalorixá, mas no caso de outros terreiros, se for uma mãe de santo, seria a Ialorixá. Claro que essa figura central ela não é determinante, única e exclusiva para a sorte da comunidade. Então, existe o conselho de anciãos, os mais velhos,
toda a comunidade tem o seu espaço, tem sua importância, todos os membros, mas elas se reúnem em torno dos mais velhos. Então, essa figura central dentro do candomblé é a figura central familiar. Então, cada família tem o seu chefe de família, vamos dizer assim, não sei se é o melhor termo, mas o seu esteio. Então, é essa a ideia e a lógica do candomblé. Sem, no entanto, querer dizer que não existe um laço de parentesco e um vínculo. Ele é ancestral, mas ancestral contemporâneo. Então, o meu pai tem o pai dele, que por sua vez é meu avô, e assim por diante. Até que vai chegar nos bisavós que já se passaram, né? Já não estão mais aqui conosco. Então, existe esse laço e esse vínculo, essa estrutura familiar em casas de uma grande família. Muito bem, então para nós católicos, a figura do Papa não é só uma figura, uma representativa, mas é o que nos unifica enquanto unidade, enquanto católicos. O Papa, que na tradição, aquilo que nós cremos, é o representante de Cristo na Terra, enquanto as suas atividades, ações, e é o que nos mantém unidos. Só que o Papa não governa sozinho, não administra sozinho. Então, aqui, por exemplo, na nossa realidade, aqui, temos os bispos. Então, os bispos que fazem esse papel de auxílio também como representantes. Então, para nós, não há como desencilhar a figura papal ou a figura daqueles que governam, podemos dizer assim, que chefiam, que estão à frente das nossas ações. Porque se nós não temos estas figuras, papa, bispos, que estão à frente, nós acabamos muitas vezes desviando do caminho, isso é, desviando daquilo que a própria igreja nos ensina. Então, por isso, da importância da figura do Papa e dos bispos em si só. E puxando um gancho antes de ir para a próxima pergunta que o senhor falou, o senhor acha que essa nova vertente que o Papa tem trazido, de trazer uma linguagem mais jovial, falar sobre temas que a Igreja Católica normalmente não trata, ou trata assim como tabu, tem atraído novos adeptos para a Igreja Católica? Olha, o Papa está fazendo um papel mais importante, que está buscando atualizar o modo como se evangeliza. Sempre falamos, o conteúdo é único, mas a forma como se transmite, ela deve se renovar. E o Papa está fazendo aquilo que é pedido desde a renovação da nossa igreja, da Igreja Católica, quando foi com o Concílio Vaticano II. Então, ele está buscando implantar aquilo que é uma proposta de mais de 60 anos atrás. O Concílio Vaticano II foi em 63, iniciou. Então, essa proposta do Papa de atualizar linguagem, tratar assuntos, é mais do que certo que nós devemos fazer. Nós não podemos ficar parados no tempo e achar que tudo corre em torno do nosso umbigo, podemos dizer assim, ou só dentro de certos temas. Não, o mundo se atualiza, as questões que surgem hoje em dia devem ser debatidas. E se atrair, que bom. Que atrai para que se façam mais perguntas, para que busquemos respostas juntos. Padre Tobias, o sincretismo religioso no Brasil surgiu quando colonizadores cristãos impuseram suas crenças aos povos escravizados e indígenas, que adaptaram seus orixás e entidades aos santos católicos, como Ogum e São Jorge. Como que esse assunto é abordado entre os católicos e qual a importância de contar essa história para diminuir o preconceito contra as religiões de matriz afro? Falar desse tema, principalmente do desenvolvimento da fé no Brasil, como que se deu desde a época da colonização até hoje, é muito importante, porque muitas vezes nós não conhecemos a história, nós esquecemos de tudo isso, podemos não só do catolicismo no Brasil, mas desde as origens até hoje. Nós não buscamos, infelizmente, muitos católicos que não buscam se aprofundar para compreender toda a história. Aqui no Brasil ela teve um desenvolvimento junto com a colonização, desde o início, questão propriamente dos escravos, né, que foram trazidos e que também foram utilizando as imagens, foram ali se adaptando à sua realidade para também poder viver sua fé e sua crença. Então, há espaços para diálogo, procurados muitas vezes, infelizmente, por poucos católicos.
tem espaços de diálogo, mas muitas vezes fica restrito à academia, às salas de aula. E quando é oferecido, há espaços abertos, né, para que as pessoas venham se atualizar, aí vem o tema do preconceito, aí vem outros temas, porque muitas vezes alguns se afirmam em elementos muito pessoais e muito no diz-que-me diz-que, algo que não é nem acadêmico, não é nem uma discussão aprofundada de alguns temas. E é importante nós conhecermos todas as origens das fé, porque do cristianismo, do candomblé, seja qual outra for. É importante conhecermos para respeitarmos, porque é necessário. Nós vivemos num país livre, no qual nós podemos cada um manifestar a sua religiosidade. E muitas vezes hoje vemos movimentos que querem impor ideias próprias. Mas a igreja busca atualmente, e temos, por exemplo, aqui em Campo Grande, até mesmo nossa comunidade oferece até mesmo formação para isso. Temos o chamado SFOCAM, temos até matérias dentro desse estudo sobre ecumenismo, questão da religiosidade, que busca também trazer às pessoas essas discussões, para que elas conheçam. Conhecimento é importante, conhecer a história da nossa fé e das religiões é importante. Gabriel, o candomblé tem a figura do bem e do mal, de Deus e do diabo, do certo e do errado também? Bom, é uma pergunta que merece bastante reflexão, mas sim, existe a figura do bem, existe a figura do mal, embora ela não seja identificada pela figura de Deus ou pela figura do diabo, o maniqueísmo, né? No candomblé, o diabo não existe. O que acontece é que, assim como há a noite, há o dia, assim como há o positivo, há o negativo, também, por hora, haverá aquilo que é ruim e aquilo que é bom, né? Diante disso tudo, nós temos também o nosso livre-arbítrio e temos como acessar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que leva ao progresso, através dos conhecimentos ancestrais que estão nos Itãs, que são um sistema de mitologia que explica a vida, a terra e o funcionamento do universo e dessa vida, né? E também sobre o sistema de Odus, que a tradução seria o destino. Então, para cada destino há o seu efeito positivo, há o seu efeito negativo. Então, sim, eu acho que é mais ou menos aí aquela ideia, né, de que aquilo que se planta, se colhe. Então, quando se planta algo que seja positivo, colhe-se aquilo que é positivo e o negativo também. Então, existe sim a figura do bem e do mal, porém, os titulares, a quem ela se destina, não é feita essa divisão entre Deus e o diabo. Tudo é divino, tudo é criação divina, de Olodumare, o Deus Supremo, e também dos orixás, e a eles também recai a responsabilidade sobre essa parte que não é positiva, essa parte negativa, porque é o complemento da vida, né? Então, verão, inverno, sol, lua, noite, dia e assim por diante. Fazendo mais uma pergunta agora voltada para os dois, qual que é o posicionamento da Igreja Católica e do Candomblé sobre temas como aborto, casamento entre pessoas do mesmo gênero, por exemplo? A gente pode começar pelo Padre Tobias, então. O que na visão do senhor, a Igreja Católica acha desses temas? Começando por esse tema polêmico, sempre, os dois são, né? Mas o tema do aborto, que atualmente é o que está sendo mais discutido aí no nosso Brasil. A igreja é clara, a vida é inviolável, independente do seu estado, do início ao fim. Esse é um tema que para nós é sensível, porque queremos respeitar a vida humana, a sua geração natural até a morte natural. Não se interrompe em nenhuma fase. Então esse é um tema que para a igreja é claro. Há sim os abortos espontâneos, mas isso é espontâneo, algo natural. Mas o que é feito por mãos humanas, aí para nós já não é um tema que não tem discussão, porque nós estamos interrompendo, está se desenvolvendo a vida. E o tema, propriamente a questão do casamento homossexual, bom,
A igreja não é contra a pessoa homossexual que faz sua opção da sexualidade. Até mesmo enquanto atividade pastoral minha, muitos vêm ao meu encontro para conversar, de orientação, até mesmo se podem participar ou não da comunidade. Então, são sempre bem-vindos, bem acolhidos para participar. É importante termos uma espiritualidade, uma religiosidade. Em vista do casamento, isso também já entramos na questão da natureza. Como disse antes, a igreja leva muito em consideração o que é o natural. E, novamente, nós não temos essa possibilidade, podemos dizer assim. A igreja não aceita a questão do matrimônio homossexual. Até mesmo agora teve as discussões do Papa que aprovou uma bênção. Mas é uma bênção às pessoas, à pessoa homossexual. Então, enquanto matrimônio, isso também não é uma dimensão que não entra na discussão, por questão do natural, que é o matrimônio entre homem e mulher. O senhor mesmo, pessoalmente, tem alguma visão diferente da... Olha, pessoalmente, é meio complicado, mas eu também não tenho nada contra, por exemplo. Tem os casais que vêm, que têm sua vida, sua participação na igreja, mas enquanto assumir quanto sacramento e levando em consideração isso que eu já busco, a questão, aí entra pessoal também, eu não aprovaria talvez esse matrimônio enquanto igreja, ali dentro da igreja, levando em consideração todos os ensinos e aquilo que nos é orientado, a própria, não só a igreja, o magistério, a tradição, mas a própria Bíblia, a palavra de Deus. Tem algumas questões que aparecem lá que nos impedem enquanto isso. Até mesmo eu dar a opinião pessoal também, querendo não, é inevitável, eu não consigo desencilhar isso que é a minha fé. Estão unidos. Certo. Gabriel? Bom, as reflexões que eu vou trazer são minhas, são pessoais, mas de acordo do que eu entendo da estrutura mítica religiosa e da minha vivência, da minha experiência. Porque como nós não temos realmente a figura central, também não temos um órgão emissor de um determinado código ou não de conduta. E junto a isso, eu me recordo, ou está sempre presente comigo, que o candomblé é uma religião de tradição oral, né? Não existe um compilado com leis ou determinações ou formas e condutas desejáveis ou não para que a gente siga. Bom, então o que quero dizer? Quero dizer que a vida para o candomblé é a coisa mais sagrada que existe. Tanto que nós não sabemos quando ela começa, quando ela termina, porque não temos distanciamento entre mim e o que é divino, entre mim e o que foram os meus antepassados, né? Para nós todos somos um só e estamos constantemente em contato, em comunicação, em equilíbrio. Por outro lado, quando nós falamos de liberdades e sobre o casamento entre pessoas de mesmo sexo ou a questão do aborto, o candomblé também, dentro da estrutura mítica dele, ele não é da negação da vida. E quando eu digo não negação da vida, não é da vida, do feto, é dos fatos da vida, né? Então, a todo momento a gente sabe que nessa vida terrena nossa existe dor, existe conflito, existe uma posição de dominância, outra de dominado, doce e amargo, e a vida, e esse movimento é o que faz toda a vida. Portanto, e também compreendendo que como não temos leis universais aplicadas ao coletivo, a todos, cada pessoa no candomblé, ela é particularmente identificada, vista sobre os seus odus, sobre os seus destinos, a partir do jogo de búzios, enfim, né, do sistema oracular. Então, cada um vai ter um destino. E isso a gente consegue identificar muitas vezes, ou sempre. E então, não cabe a mim determinar ao outro o que fazer, o que não fazer, porque eu não vivi. E aí, a minha posição pessoal.
não é o meu destino, não é o meu caminho, não é a minha conduta. Isso não quer dizer que eu seja um irresponsável sobre isso, mas isso quer dizer que somente estando ali, naquela pessoa, naquele lugar, é que eu poderia me colocar ou interferir pessoalmente. Não é o caso. Então, nossa ideia é de entender que são fatos da vida e como estabelecer o equilíbrio entre isso, né? E aí, especificamente sobre o aborto, eu não teria essa resposta que seja institucional, mas consideramos a vida como sagrada. Por outro lado, o que passa na vida daquela outra pessoa, porque, para finalizar, a filosofia africana, ela diz que a vida, ela tem que ser boa, ela tem que ser feliz, ela tem que ser próspera, né? Então, é um momento muito novo para se analisar, para se refletir. Padre Tobias, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador, na Bahia, é católica, mas foi fundada por negros escravizados do Congo e da Angola. Nesse ambiente, os sinos da Igreja Católica e os atabaques do candomblé convivem juntos. Quando essa convivência respeitosa poderá ser vista aqui em Mato Grosso do Sul, na sua opinião? É um estado assim, com vários episódios de racismo religioso. Teve um caso aqui, né, de um centro de Umbanda no município de Corguinho que foi incendiado propositalmente em 2022. O que o senhor acha disso? É importante termos essa relação, ainda mais entre as religiões. Diálogo é fundamental. Esses momentos de manifestação religiosa, o catolicismo, o candomblé, são uma manifestação da própria cultura brasileira. Dessa união de povos que foram fundando o Brasil, que foram criando a própria nação. Das experiências, eu não tenho muito aqui, ao menos no Mato Grosso do Sul, como disse, estou recente aqui, mas não só posso trazer daqui, mas de outras experiências e outros locais que a gente já passei, já morei, e ver muitas vezes ações, atitudes vindas eu vou te dizer, de quem se dizem cristãos, que ferem, maltratam, utilizam mesmo, até mesmo a palavra de Deus para agredir o outro. Eu não sei da onde que se dizem católico, cristão, de qualquer linha que for, porque nosso mundo atual, cheio já de suas polarizações, de utilização muitas vezes da própria fé como um mecanismo de compra de voto, ou de qualquer outro meio de se manifestar, utilizar para oprimir uma pessoa, oprimir qualquer comunidade que for, diferente da sua religião, isso é o maior pecado. E o pecado aqui é algo, posso dizer, no mais profundo do que é mesmo a fé. Porque uma fé não é para oprimir ninguém, e nem ser objeto de opressão para o outro. Então, o passo que se dá é buscar cada vez mais termos diálogo, termos principalmente conhecer aquilo que nós cremos, a nossa fé, conhecer a palavra de Deus, porque aquilo que nós cremos enquanto cristãos, não só enquanto católicos, mas que Deus é amor. E se esse Deus é amor, é um Deus que é amor a todos, não é a alguns, mas é para todas as pessoas. Então, quando vê esses momentos que acontecem no nosso Brasil, ou pode ser fatos isolados ou não, isso fere em muito. Isso é uma falta de contra-testemunho enquanto um cristão, enquanto um católico, e também é uma falta enquanto humanidade. Isso é o mínimo que uma pessoa tem que ter. Vou ferir a fé do outro agora, destruindo, queimando, porque eu não concordo, ou que acho que aquilo é muitas vezes levado para o lado demoníaco, algo que mas nem conhece, nunca sentou com alguém para conversar, nunca foi pesquisar para compreender o que é a fé que o outro vive. Aqui, não é o caso do candomblé, de querer incendiar um espaço religioso do outro. Isso é inadmissível. Por isso a busca de diálogo e conhecermos cada vez mais as nossas fés é importante. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer aos dois mais uma vez por terem participado e por toparem falar sobre esse tema com respeito e com cuidado. Foi muito importante para nós. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Padre Tobias. Se vocês quiserem dar alguma consideração final. Não, Fernanda, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, a Maria Gabriela também e ao Padre Tobias.
E só também para trazer uma reflexão, e de novo um pensamento que é meu, pessoal, eu considero o candomblé mais do que uma religião. Para mim o candomblé ele é um modo de vida tradicional e ancestral. A gente fala muito essas palavras porque são as que melhor representam essa vivência. Tanto que é possível ser candomblecista e ser católico. É possível ser candomblecista e ser de outras religiosidades. Porque o candomblé é uma vida, é o viver a vida na sua plenitude, né? E ele não se opõe ao mundo, né? Ao que há no mundo. Pelo contrário, ele acolhe o que há no mundo sem que isso traga algum abalo na sua estrutura ou na sua identidade e organização própria. Acho que é um pensamento muito, muito bonito, uma reflexão que incide diretamente em possibilidades de erradicação de racismo e de discriminação. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui, né, nesse momento, de ter esse diálogo, de ouvir principalmente, porque é um momento que nós sentamos e ouvimos. Também, claro, falamos, expressando nossa opinião, mas ouvimos o outro. Foi muito bom ter tido essa experiência de ouvir, comentar, falar, também expressar a nossa opinião, porque é importante termos esse espaço cada vez mais. Espaços para dialogar. Ficarmos fechados em nossos mundinhos, muitas vezes nos limita e nos fechamos em apenas pequenas ideias ou pequenas certezas que nós achamos que são, de fato, as nossas e a do outro não existe. Então, agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com vocês e muito obrigado por esse momento. Então é isso. Amém para quem é de amém e axé para quem é de axé.